então Isaías 59, de 1 a 13. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem então, por favor. Olha o que diz o texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos, somos como mortos. Todos nós bramamos como urso, e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe no estudo. Ó Deus, nós reconhecemos na leitura os nossos pecados e nós confessamos nossos pecados diante do Senhor, mas nós cremos também no Teu poder santificador, ó Deus, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Então, ó Deus, que nesse estudo que nós temos como objeto a Tua santa, bendita, perfeita, infalível, inerrante Palavra, que o Senhor santifique a nossa alma, purifique o nosso coração, ó Deus. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós hoje terminamos essa sessão que começou lá no capítulo 56 e hoje termina no versículo 13 do capítulo 59. Então hoje nós terminamos essa grande sessão que nos acompanhou aí por muitas quintas passadas. O tema dessa sessão que nós terminamos, se Deus quiser, hoje é o ideal e o real, as necessidades e os pecados do povo do Senhor. O Senhor salvou um povo para ser como Ele, para ser santo. Mas quando o Senhor olha para esse povo, o Senhor vê pecado. Então o Senhor precisa fazer alguma coisa. Esse povo não tem como fazer algo por si mesmo. Tanto que vocês viram aqui, né, na confissão do profeta, ele diz assim: nós somos como cegos, como aqueles que não têm olhos. Não há salvação para nós, nós não conseguimos enxergar. Se o Senhor não nos salvar, nós estamos perdidos. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, irmãos, porque a obra da salvação, ela não só inclui justificação. Isso aqui é muito importante entender. Se Deus somente nos justificar, não resolve o problema. Se Ele apenas nos justificar, como nos justificou em Cristo, não resolve o nosso problema. É parte do problema resolvido, mas não todo. Por exemplo, vamos supor, Deus, na justificação, Deus paga a nossa dívida.
e nos declara justos, sem dívida. Só que se nós formos declarados justos sem dívida, mas a nossa natureza não for mudada, nós vamos voltar a nos endividar. Ok? É essa a ideia. Quando Deus nos declara justos, porque Cristo pagou nossa dívida, se algo na nossa natureza não mudar, nós vamos nos endividar de novo. É preciso uma obra a mais. Por isso, da santificação. Por isso, todo aquele que Deus justifica em Cristo, Ele santifica. E quando nós olhamos para esses textos de Isaías, é isso que o povo necessita. É isso que o profeta diz. Nós vamos ser justificados pelo servo, pela fé no servo. Só que nós precisamos de uma mudança no coração, Senhor. Nós precisamos, porque nós não podemos fazer essa mudança. O Senhor nos justificou, o Senhor pagou a nossa dívida. Só que nós continuamos pecadores. Nós precisamos de uma mudança de natureza. E é daí que entra a obra da santificação. Então a obra da salvação, ela inclui justificação, santificação. E é disso que o povo necessita. Porque o povo não alcançou ainda o ideal, que é ser santo. Ok? Vamos lá? A introdução desse trecho que nós começamos no capítulo 59. O capítulo 57 tratou de expor a idolatria do povo. Vamos voltar rapidamente? Só volte as páginas. Olha aí. O capítulo 57 é a idolatria de Israel que é condenada, certo? Ou seja, Israel abandonou a Deus para seguir falsos ídolos. Então, no capítulo 57, o que é denunciado de Israel? A idolatria. Ou seja, a falta de amor a Deus. Eles deixaram a Deus porque não amavam a Deus para seguir outros ídolos. Isso é idolatria, ok? Quando nós não amamos a Deus e amamos as coisas deste mundo, isso é idolatria. E é isso que é denunciado no capítulo 57. No capítulo 59, que nós vemos agora, o que é denunciado, Márcia, nesse capítulo? A injustiça social. Vocês viram aí comigo, na leitura? Olha aí. Olha a leitura, só alguns textos para deixar claro. Olha aí. Porque as vossas mãos, versículo 3, estão contaminadas de sangue, então assassinato. Os vossos dedos de iniquidade, ou seja, nós fazemos coisas contra as pessoas. Nós mentimos contra as pessoas. Então veja, isso é uma injustiça social. Então, isso aqui é interessante, olha. A falta de amor e devoção a Deus levará incondicionalmente à injustiça para com o próximo. Por isso que no capítulo 57, melhor dizendo, você vê idolatria, que é falta de amor a Deus, e no capítulo 59 você vê injustiça contra o próximo. Porque isso vai contra o maior mandamento. Qual que é o maior mandamento? Amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas e ao perfeito, irmãos. No capítulo 57 é denunciado o pecado da idolatria, que é falta de amor a Deus. E agora no capítulo 59 é denunciado o quê? Falta de amor ao próximo. Porque quando não se ama Deus, não tem como amar o próximo. Ok? Uma sociedade que não ama Deus é uma sociedade opressora. É uma sociedade injusta. É uma sociedade violenta. Porque sem amor a Deus, não há amor ao próximo. Ok? Porque o amor que nós necessitamos para amar uns aos outros vem de Deus. É o que Paulo diz. O amor de Deus é derramado em vosso coração. Se Deus não derramar o seu amor em nosso coração, nós não podemos amar uns aos outros. Então nós precisamos de Deus e amar a Deus para amar uns aos outros. E é isso que Isaías denuncia. Como eles não amam a Deus, eles criaram uma sociedade injusta, opressora e violenta, de falta de amor. Ok? Então isso aqui é importante. A passagem que nós lemos, 59, 1:13, contém, primeiro, acusações contra o povo, descrição dos pecados do povo e uma confissão do povo, tanto de culpa como de impotência. É fácil entender esse capítulo aqui. De 1 a 4, Deus acusa o povo de pecados. Aí depois, de 5 a 8, Deus descreve os pecados. E de 9 a 13, o povo confessa os pecados. Fácil de gravar. Fácil de gravar. Certo? De 1 a 4, Deus
acusa os pecados do povo, acusa o povo de pecados. De 5 a 8, Deus descreve quais são os pecados dos quais ele acusa o povo. E de 9 a 13, o povo, tendo sido acusado por Deus dos pecados e tendo seus pecados descritos, confessa o pecado. É fácil de entender. A acusação de Deus do pecado do povo, a descrição do pecado do povo e o reconhecimento do povo. A confissão. Realmente nós somos desse jeito aí. Nós somos pecadores mesmo. É fácil de entender aqui a estrutura do nosso texto. Então vamos a ele? Olha como começa. Primeira coisa aí é que o Senhor havia levantado a barreira, ou seja, entre ele e o povo. Por conta do quê? Por conta dos pecados do povo. Vamos voltar rapidamente no capítulo 58? Olha aí, capítulo 58. Alguém lê para mim 3 e 4. Por favor. Porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. Porque afligimos a nossa alma e tu não nos levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidado dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e riscos, e para ferirdes com punho e rico. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir vossa voz no palco. Então veja, no capítulo de número 58, nos primeiros versículos, 3 aí, o povo questiona a Deus. Ele questiona ao Senhor. Ele diz: Senhor, por que nós jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Ou seja, por que o Senhor não está agindo? Por que nós não vemos sua mão? Por que o Senhor não muda a nossa sorte? Por que as coisas não melhoram? Ok? Aí veja o versículo 1. Olha como Deus responde, através do profeta. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Então, qual que é a ideia aqui? Olha, irmão, a ideia é assim, Israel reclamava de Deus, porque não via Deus agindo, não via Deus salvando, não via Deus mudando a sorte deles. E aí Isaías diz assim, vocês estão reclamando de Deus, mas a mão dele não está encolhida. Ou seja, Deus não perdeu o poder dele. A ideia de mão é aquilo que faz, é o membro que faz algo. Então Deus não perdeu o seu poder. Ou seja, a sua mão não está encolhida. A sua mão está agindo. E os seus ouvidos estão atentos. Ele não ficou surdo. Ele não está insensível. Então veja, Isaías está dizendo, Deus não perdeu o poder, nem é insensível. A mão e ouvido. A mão para fazer e o ouvido para ouvir. Então, Deus continua forte e sensível ao seu povo. Só que não é esse o problema, porque aí o povo diz, bom, se ele continua forte e sensível a nós, por que não faz algo? Aí Isaías responde, versículo 2. Olha a acusação. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto para que não vos ouça. Ou seja, o problema não é Deus. O problema são vocês. As coisas não funcionam para vocês por causa do pecado de vocês. Deus não perdeu o poder. Deus ainda é sensível. Mas vocês, com seus pecados, criaram uma barreira. Vocês afastaram Deus de vocês. E Deus se afastou de vocês por causa do pecado. É interessante. Aquilo que deveria ser união se transformou em separação. Porque, olha os termos que Isaías usa aqui. O vosso Deus. Ele deveria ser o vosso Deus. Vocês deveriam ser um com Ele, porque Ele é vosso. Mas o pecado separou vocês. Deus não convive com o pecado. Deus não abençoa o pecador quando ele não se arrepende. Então a culpa é do pecado. E é interessante aqui que a estrutura hebraica aqui do versículo 2, no início, mas as vossas iniquidades fazem separação. No hebraico, esse fazem separação é o mesmo de Gênesis 1:6. Quando Deus fez separação entre as águas do firmamento, a gente sabe, que a atmosfera, tem massa de água, daí que formam as nuvens, e as águas de baixo. Deus fez separação. Aqui no hebraico é o mesmo de 1:6. A ideia é a seguinte: por conta dos vossos pecados, vocês estão separados de Deus como o firmamento está separado da terra. Ok? A maneira de lembrar, de deixar bem claro.
Vocês estão, por causa dos pecados de vocês, separados de Deus, da mesma forma que o firmamento está separado das águas da terra. Ok? E aí veja, continua o texto. E os vossos pecados, aí o final do versículo 2. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a ideia de rosto aqui lembra que a Bíblia fala muito do rosto de Deus, né? A ideia de, quando Deus tem o seu rosto sobre o seu povo, a ideia de favor. Ele está olhando, Leandro, para o seu povo. Ele está zelando pelo seu povo. Mas a ideia de rosto virado, né? Quando você não quer falar com alguém, você vira o rosto. Ó, não quero conversar. Então a ideia de o Deus está contra vocês, o rosto dele está contra vós, ele encobre de vós o rosto, a ideia de a separação por causa dos vossos pecados. Ok? Deus não tem comunhão com vocês por conta do pecado de vocês. Não é culpa de Deus. A culpa é dos homens. E aí, veja agora o versículo 3, continua acusando. Isso aqui é acusação, né? Tanto que aqui está na segunda pessoa do plural. Vós, vosso, os vossos. Então, a segunda pessoa do plural. É alguém que está acusando alguém, ó. Você, vós. Então, está acusando o pecado do povo. Olha o 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Aqui a ideia de, entre eles havia assassinato, né? Que é literal mesmo, né? As vossas mãos, Vanessa, estão manchadas de sangue. Então, dentro do povo de Deus, que devia ser um povo santo, há assassinatos, há violência, certo? E aí diz mais, olha só, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Essa descrição aqui, ela é muito perfeita, porque a ideia aqui é que há um progresso de mão para dedos. As vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. A ideia não é, irmãos, a ideia aqui não é só que nós nos envolvemos no que é mal. Nós botamos os nossos dedos, nós planejamos de maneira bem pessoal. Então, é como quando você é detalhista, você coloca o dedo. Quando você está batendo a massa de pão, você coloca a mão e bate com a mão e tal. Mas quando você está querendo mexer em algo muito um detalhe, alguma coisa, você coloca o dedo, porque você quer que aquilo... Então a ideia é essa, não só as mãos, mas o dedo, é um toque pessoal de vocês do pecado. Vocês não são, aqui o texto está dizendo, os homens, eles não são só participantes do pecado dos outros, mas há um toque pessoal de cada um de nós no pecado. Nós estamos envolvidos. A nossa digital. Porque dedo. Então tem a nossa digital lá. Algo pessoal. Nós pecamos porque queremos pecar. Porque temos desejos pecaminosos. É bem pessoal. Nós não vamos só com os outros pecar. Nós queremos. Pessoal. É algo que nós nos envolvemos com os dedos. E aí diz mais, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. A ideia aqui de lábios que falam mentiras é alguém que está murmurando coisas más e preparando para falar. Então, vamos supor, alguém que tem um desafeto, alguém que odeia outra pessoa. Aquela pessoa chega no ambiente, ela começa a murmurar, ela começa a resmungar, preparando para falar algo que fira aquela pessoa. Então, essa é a ideia. Os vossos lábios, diz o texto, falam mentiras. A ideia é eles murmuram coisas, como alguém que está preparando alguma coisa para falar. E a vossa boca, a vossa língua, então, profere a mentira. Essa é a ideia. Então, veja como nós estamos envolvidos, né? Dedos, mãos, lábios, língua. Todos nós estamos envolvidos e muito com o pecado. É nosso estado natural da queda, a não ser que Deus faça algo, mas sem Ele, nosso estado é esse aqui. Então Deus está acusando o seu povo. Olha só o versículo de número 4, os pecados não são só no nível particular, pessoal, mas são no domínio público também. Olha só, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. A ideia aqui é que quando os homens vão aos tribunais, eles vão não em busca da verdade, mas vão em busca de benefício próprio, mesmo que tenham que mentir para serem beneficiados. Então a ideia é que no domínio público, na esfera pública, os homens não se preocupam com a verdade,
eles vão aos tribunais não para buscar a verdade, mas para defender a própria causa e, se possível for, necessário for melhor, mentir para isso. Então, essa é a ideia. Não há quem busque a justiça na sociedade. Ok? E aí diz mais, confiam no que é nulo. Então é interessante isso aqui, confiam no que é nulo, porque a gente está vivendo uma sociedade que confia no que é nulo. E a ideia aqui é que eles confiam que a coisa vai melhorar através da democracia, né? Fala-se muito da democracia, né? Estado democrático de direito. A democracia vai nos salvar. Olha a nossa democracia. Que beleza. Pungente democracia. Governo. Confiam em governos. Agora sim, agora esse presidente aqui, o prefeito, o governador, agora será um paraíso aqui no Rio de Janeiro, Niterói, será um paraíso. Confiam em segurança armada. Não, o que precisamos para, de fato, melhorar a cidade e vivemos um céu aqui é a segurança armada. Quando tivermos segurança armada, então o pecado será extinto. Confiam em códigos de ética. Temos que fazer o bem. Temos que amar o próximo. O que falta, você viu, gente? O que falta é amor ao próximo, né? Como se a resignação de amar o próximo pudesse fazer alguma coisa. Enquanto você vê discursos, né, na televisão, vamos amar uns aos outros. Enquanto a pessoa que discursa está passando a perna no outro. Ok? Eles confiam nessa narrativa. Ela é bonita, mas enganadora, porque ela não tem poder. Nós não podemos, mesmo que resignados em fazer algo bom, se Deus, por meio de Cristo, não operar em nós, serão só palavras, mas nós faremos exatamente o contrário. Então daí eles confiam no que é nulo, no que não pode mudar. Não vai mudar, mas eles confiam, continuam confiando nessas coisas. Né? E andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. É interessante que conceber e dar à luz, lembra do quê? Nascimento, né? Conceber e dar à luz é o que a mulher faz. E quando a mulher concebe e dá à luz, é uma coisa boa, Diácono Gessé, Anésio, Valdir. Quando uma mulher concebe e dá à luz, é uma coisa boa. A vida é algo bom, é um dom de Deus. Só que essa sociedade é tão longe de Deus e tão corrompida que o que eles concebem e dão à luz é, diz o texto, o mal e a iniquidade. Eles não conseguem produzir algo bom, que agrade a Deus, que por fim faça algo de fato relevante e mude a sociedade para uma sociedade perfeita. Eles trabalham, e quando eles concebem e dão à luz, é o quê? É o mal e a iniquidade. Então aqui Deus acusou vossas iniquidades, os vossos pecados, vocês têm pecado. E agora Deus vai fazer o quê? Aqui como é que fala? Na parte 5:8, ele vai descrever agora os pecados do povo. Primeiro ele acusou o povo de pecado, agora ele vai dizer quais são os pecados. Olha só o versículo de número 5. Alguém leia aí 5 e 6, por favor. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha, porque comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Então, perfeito. Obrigado, Valdir. Meus irmãos, agora perceba que a pessoa mudou agora. De 1 a 4 é a segunda pessoa do plural, vós. Agora são eles. Aí, chocam ovos. Quem? Eles. As suas teias, de quem? Deles. Então veja, da acusação, vós, passou para a descrição, eles. Eles são assim. Eles é como alguém que está descrevendo outra pessoa. Deu para entender isso aí, Silvia? Deu para entender? A primeira acusação, vós, está falando direto. Agora a segunda, é falando de alguém. Eles fazem isso. Está descrevendo quem são. Então, olha só o versículo 5. Que é interessante, né? Essa metáfora aqui, né? Esse povo que anda em pecado chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. É interessante novamente, né? Que o ovo é uma coisa que pode alimentar, certo? Nós nos alimentamos de ovos, mas não destes.
não da áspide, não da víbora. Este ovo não pode alimentar, porque há veneno nele. Quem comer dele, morrerá. E se for pisado, e se alguém quebrar, também morrerá. Porque a áspide, a víbora, sairá dele. Então a ideia é a seguinte: os homens, quando eles se esquecem de Deus, que é a ideia de idolatria lá do capítulo 57, eles prejudicam tanto os amigos quanto os inimigos deles. Então o pecador, ele é um prejuízo para quem anda junto com ele e para o inimigo dele. Daí a ideia de que se alguém comer do ovo, traz a ideia de que é oferecido. Então se alguém comer dele, olha, coma, morrerá. Então parte do princípio que o ovo está sendo oferecido para que alguém coma. E o inimigo se ele quebrar o ovo, ele morrerá também, porque sairá uma víbora. Então o pecador, o que ele produz? Ele produz dor ao inimigo dele, porque ele quer perseguir o inimigo dele. Ele não vence o mal com o bem, mas ele paga o mal com o mal. Então ele vai fazer mal ao inimigo dele, e o amigo dele também vai prejudicar, porque ele é um pecador. O que ele gera, como a gente viu nos versículos anteriores, é só iniquidade e pecado. Então, por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda junto dos ímpios, porque se andar, você será prejudicado. Você sairá no prejuízo. Não ande junto com um pecador, com um tolo, porque você vai pagar. Quem comer do ovo, morrerá. Então essa é a ideia. Afaste do ímpio. Paulo vai dizer, né, que comunhão pode haver entre o crente e o incrédulo. Então vocês têm os seus amigos lá da escola, da faculdade, dê bom dia, faça os trabalhos que tem que fazer, mas não se una. Não tem intimidade, não tem a comunhão, porque você morrerá, diz o texto. Quem comer do ovo, morrerá, ok? Porque é o que o pecador faz, ele prejudica os inimigos e os amigos. Veja a família de um pecador, de um homem que é viciado em jogo, que gasta o seu dinheiro em vez de alimentar a sua família. Ele está prejudicando os amigos. É o ovo que alguém comeu e morreu, ok? Então veja. O texto é perfeito, estou falando de hoje. Um texto escrito há muito tempo atrás, descrevendo exatamente o que nós vivemos com relação a pecadores, né? Se Deus não tiver graça. Então veja mais: as suas teias não prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. É interessante que uma metáfora é dos ovos da víbora, né? Da áspide, o outro é da teia da aranha. E por que usa da teia? A gente já viu que o ovo é tanto um prejuízo para o amigo quanto para o inimigo. E por que da teia de aranha? É porque a teia de aranha, ainda que ela seja, e eu coloquei aqui, né? Ainda que ela tenha complexidade, né? Simetria, a teia de aranha é algo lindo, certo? Você vê a teia de aranha é algo complexo, algo simétrico, né? É muito bonita a teia de aranha. Só que se você fizesse assim, ó, ela não sustenta. Ela parece que é algo, ela é complexa e parece que é algo que vai resistir a alguma coisa, porque tem uma complexidade muito grande, mas não suporta nada. A ideia é assim que são os planos dos homens. Então vamos melhorar o mundo, vamos aqui, o governo aqui, vamos pensar, parece algo complexo, né? Então agora vai dar certo. Aí quando você vê na prática, sem Deus, tá tudo errado. Não sustenta. É como a teia de aranha. Parece muito complexo, vocês estão lá gastando tempo, né? Se reúnem, eu lembro que governo após governo, né? Que aqui é executivo, né? O governo federal, governo após governo, nenhum escapa disso não, tá? Reúne-se no domingo, né? O presidente junto com os governadores reuniram-se no domingo, em vez de estar guardando o dia do Senhor, que é um mandamento para todo homem, estão reunindo, eles estão fazendo as teias deles lá, no dia do Senhor. Aí agora vai dar certo, aí passa assim um dedo assim, ó. É disso que está falando Isaías. Eles fazem planos sem o Senhor, quebrando o dia do Senhor. Não dará certo, gente. Como é que pode dar certo? Como é que pode dar certo? No dia do Senhor eles saem para passeatas, para clamar por democracia, o que seja. Como é que vai dar certo? Nós achamos mesmo que Deus vai abençoar alguma coisa assim? Você acha mesmo? E veja, aqui eu não estou falando de direita nem esquerda, embora vocês já sabem que próximo do cristianismo está mais à direita. Já sabem disso.
Mas esse aqui não é o ponto. Porque a direita também não é perfeita e nem esquerda. Como isso vai dar certo, gente? Não tem como dar certo. Sem o Senhor, não tem como dar certo. Então, é o que Isaías está dizendo aqui. Ok? E aí veja o versículo 6 continua. Está descrevendo, tá? Descrevendo as obras daqueles a quem Deus acusou lá de 1 a 4. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência. É interessante que a palavra violência aqui no hebraico é Hamas. O Hamas mesmo lá. Hamas. Que significa em árabe a mesma coisa que do hebraico, é força, violência. Hamas significa força, violência. Então, tá vendo como a Bíblia descreve o que a gente está vivendo hoje? É o Hamas. Eles fazem as obras, têm violência. Eles acham que vão vencer pela violência. Então, a obra de violência há nas suas mãos. Agora veja como os pecadores estão todos comprometidos, né? Como Deus os descreve aqui. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, versículo 7, né? O sangue inocente aqui é o seguinte, irmãos, não existe ninguém inocente, né? Todos nós somos pecadores, porque Paulo vai dizer, porque todos pecaram, não tem ninguém inocente. Mas como é que é o inocente aqui do texto? O que significa o inocente do texto? É a pessoa que não fez nada para receber aquela maldade específica. Por exemplo, a pessoa está vindo do trabalho para casa, é assaltada, recebe um tiro. Essa pessoa que recebeu o tiro é um pecador, que nem eu. Só que ele não fez nada em termos de ligação imediata para aquela maldade com ele. Essa é a ideia do inocente. Não é que ele não é um pecador, todos somos. Mas a ideia é de que nós não provocamos aquilo, e estamos recebendo o que não provocamos. Então a ideia é de naquilo inocente. Então veja, derramam sangue inocente, os pés são velozes para isso. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A ideia aqui de esquemas. É interessante que um autor aqui, um comentarista, ele faz a ligação desse pensamentos com os pés correndo para derramar sangue, como o ovo da áspide, da víbora, que está ali fazendo com que a víbora daqui a pouco saia. Então a mesma coisa, você vai gerindo pensamentos como um ovo, que está ali administrando a vida até que ela rompa. Então aí rompe o quê? Rompe os pés correndo para derramar sangue. Mas os pensamentos são ali a vida dentro da casca do ovo. Está aqui dentro os pensamentos, ó. Eu odeio fulano. Eu quero o mal dele. Está aqui. Está sendo gerido aqui, ó. Aí quando a víbora rompe, ela nasce, é os pés que correm para fazer o mal. Aquela pessoa que eu desejava mal. Entendeu? Então essa é a ideia aqui da relação aqui. Nos seus caminhos há caos e abatimento. Irmãos, veja, ó, lembra da primeira parte que Deus acusou de 1 a 4? Lembra lá? Suas mãos, o que mais? Seus dedos, sua boca, seus lábios e sua língua. E aqui o que tem mais do corpo aqui? Pés, não é? Diz aí. Pensamentos. Irmãos, estão vendo? Estamos todos comprometidos. Todo o nosso corpo, todo o nosso ser, integralmente, corpo e alma, está comprometido com o pecado. Nós nascemos em iniquidade, nós estamos todos comprometidos. Não há parte sã, digamos assim, em nós, nascidos em pecado. A não ser que Cristo mude isso. Mas sem Cristo não há parte sã. Daí a ideia de dedos, mãos, língua, lábios, pés, pensamentos, vai falar de olhos. Veja, tudo prejudicado. Então veja, os seus pés são velozes para derramar sangue inocente, seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Então veja, irmãos, uma sociedade pecadora levará a si mesma ao colapso e à ruína. Irmãos, veja, Isaías escreveu isso há muito tempo atrás. Olhe para nós, olhe para as nossas cidades, olhe para o nosso país. Mas óbvio, não é só o nosso país, né? Olhe para o mundo. Olhe para a sociedade que excluiu a Deus. É isso que nós encontramos, desolação e abatimento, caos, confusão. Quem é que se sente seguro, irmãos? Quem é que pode confiar no homem? As pessoas vivem desconfiadas umas das outras porque eles vivem mentindo. Todo mundo vive mentindo.
não há segurança, há caos. Então veja, a sociedade que se esqueceu de Deus por conta da idolatria, ela prejudicou a si mesma. Ok? Então essa é a ideia aqui. No caminho que eles escolheram, só há desolação e abatimento. E eu falei disso, né? Qual que é a solução para isso? A nossa sociedade está muito ruim, as pessoas vivem se traindo, mentindo umas às outras, as pessoas são muito violentas. O que vai resolver isso? Resignação novamente? Vamos ser um povo melhor. Nós podemos ser melhores. Não, isso não vai mudar nada. Nós não temos poder de cumprir com o que nós queremos por nós mesmos. Você sabe disso? Eu sei, você sabe. Quantas vezes nós desejamos algo e nos comprometemos com algo e não fizemos? Se Cristo, se Deus em seu poder não nos fazer renascer, vai ter a melhor das ideias, a melhor das intenções e vai passar de palavras. Ok? Vamos escolher apenas desolação e abatimento. Você vê as pessoas, você viu? As pessoas, precisa de paz, vamos ter paz, olha a paz aí. E as pessoas falam muito de paz, gente. No ano novo lá, a paz. Olha a paz aí, irmãos, quanta paz. E é disso que Isaías está falando. Sem Deus não adianta. Lembra que a Bíblia diz? Clamarão por paz, mas virá sobre eles o quê? Quem lembra do texto? Repentina destruição. Clamarão por paz. Como eles estão clamando? Paz, paz, paz. E o que vem? Destruição. Destruição. Porque o mundo sem Deus. E não se esqueçam, este mundo está já reservado para o juízo. Porque Pedro diz lá, esse mundo já está reservado para o juízo. Por isso que nós não oramos pelo mundo. Nós oramos por aqueles que Deus tem no mundo. Nós não oramos pelo mundo. Por quê, irmão? Porque o mundo já está condenado. Isso não vai mudar. Deus já falou que o mundo está condenado. Eu disse que eu orar pelo mundo. Deus já falou que esse mundo está condenado, está guardado, reservado para o juízo. Você ora por aqueles de Deus que estão no mundo. Senhor, converte os seus que estão nesse mundo. Salva-os. Ok? Versículo 8, a última parte aí da descrição que Deus faz dos pecados dos homens. Desconhecem o caminho da paz. A ideia é que eles não têm experiência com a paz. Aliás, qual é o caminho da paz? Quem é a paz? É Cristo. É o servo. Lembra do servo? Olha Isaías 53. Olha Isaías 53, versículo de número 5. Olha aí. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá em Isaías, capítulo de número, me lembrei aqui, capítulo de número 9, diz lá, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas eles não conhecem a paz, eles não têm experiência com a paz, eles rejeitaram a paz porque rejeitaram a Deus, rejeitaram a Cristo. Então, quando se rejeita a Deus e a Cristo, não tem paz. Não tem paz. Você vai ter paz sem o príncipe da paz? Eu vou ter paz sem o príncipe? Como? Quando se rejeita a Cristo, o que virá é angústia e tribulação. Por mais que nós estejamos seguros, por mais que o homem esteja seguro, tenha muito dinheiro, tenha saúde, o que ele colherá é tribulação e angústia. Paulo tem um versículo, o apóstolo Paulo tem um versículo assim: tribulação e angústia alcançarão todos aqueles que estão fora de Cristo. Todos os homens que estão fora dele colherão tribulação e angústia. Então, eles não conhecem a paz, eles rejeitaram a paz. Por isso, não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. A ideia é a seguinte, olha, fizeram para si veredas tortuosas esquecendo-se do caminho de Deus, das veredas do Altíssimo, fizeram para si um caminho. Como é que isso é aplicado? Isso é muito fácil, muito tranquilo. Ao mesmo tempo terrível. É aplicado quando Deus diz para que eu e você façamos algo e nós dizemos não. Não será assim.
será como eu quero. Então fizeram para si mesmos veredas. Não quiseram o caminho do Senhor. Mas as veredas que fizeram para si são tortuosas. A ideia é, eles sofrerão nesses caminhos que fizeram para si. Eles fizeram para si caminhos tortuosos. Enquanto eles caminham neles, eles sofrerão. Ok? O único caminho que traz paz é o caminho de Deus. Que traz segurança é o caminho de Cristo, que é o caminho. O restante é tortura. Aí diz assim, olha a confirmação disso. Quem anda por elas não conhece a paz. Versículo 8. Então vamos lá? Vimos então a acusação de Deus. Eu não estou com o meu braço encolhido, e nem meus ouvidos estão surdos. Qual que é o problema? As vossas transgressões. Então Deus acusou. Deus fez a acusação. Os vossos pecados é que fazem separação. Eles que são culpados. Aí depois o que acontece? Deus faz uma descrição dos pecados. Seus pés são velozes para derramar sangue. Não há paz no caminho deles. Eles escolheram veredas que não são as minhas. Caminhos tortuosos. Então são a descrição dos pecados que eles escolheram ao invés de Deus. Ok? E agora o que vai acontecer? Agora a pessoa vai mudar. Lembra lá, ó. Aqui de 1 a 4 é a segunda pessoa do plural. Vós, as vossas transgressões. Aqui a descrição é a terceira pessoa do plural. O caminho deles. Escolheram eles para si caminhos tortuosos. Então, terceira pessoa do plural. E agora, no final, 9 a 13, a primeira pessoa do plural. Nós. Então agora, os pecadores vão concordar com Deus. Ó, Deus acusou, Cristiane, Deus os acusou e Deus descreveu o pecado deles. Agora eles vão dizer assim, ó, o Senhor tem razão. Nós somos desse jeito aí. Olha lá o texto. Versículo de número 9. Diz assim, por isso está longe de nós. Está vendo a mudança da pessoa aí? Agora está falando de... Isaías fala com o povo. Aliás, o profeta... É interessante isso, né? O profeta Isaías não era um homem que corria para derramar sangue. Pelo contrário, ele era um servo de Deus, um piedoso. Só que aqui a ideia é de que ele sente com o povo. E o profeta precisa sentir. Ele precisa sentir com o povo. Qual é o problema do profeta Jonas? Qual que é o problema dele? É que ele não sente com os ninivitas. Ele acha que ele é melhor que os ninivitas. Entendeu? Ele quer a destruição dos ninivitas. O profeta Isaías não. Apesar dele ter recebido graça, dele não ser mais como ele era, ele sabe que se não fosse a graça, ele seria exatamente igual àqueles homens. Por isso ele se simpatiza com eles. Por isso ele diz, nós. Porque se não fosse a graça, eu estaria do mesmo jeito. Ok? Então vamos lá, olha o versículo de número 9. Por isso está longe de nós, diz aí, o juízo. E a justiça não nos alcança. Ou seja, nós vivemos uma sociedade longe de Deus e esperamos justiça e juízo. O que acontece, Luci? Não vem. É uma coisa pior do que a outra. É um absurdo pior do que a outra. Há anos atrás aí teve lá a Operação Lava Jato, prendeu e tal. Agora já estão todo mundo solto. Nós esperamos a justiça, mas ela nunca é alcançada. Olha o que a Bíblia está falando de hoje, meu irmão. Está descrevendo essa sociedade sem Deus. Não adianta esperar a justiça dela. Se você esperar, você vai se frustrar. Se eu e você esperarmos que se levante aí um presidente, um prefeito, um governador... Veja, isso não quer dizer, meus irmãos, vamos lá com calma. Isso não quer dizer que todo político seja ruim, não é assim. E não quer dizer que nós não tenhamos um papel político na sociedade, que a gente tenha que defender pautas próximas do cristianismo. Não estou falando isso. O que a Bíblia diz é, se você colocar a sua esperança última, pegar toda a sua esperança e colocar nessas coisas, você será frustrado. É isso que a Bíblia diz. Que existem governos melhores que outros? É claro que existem. Mas nenhum deles, até os melhores que outros, ainda são piores comparado à justiça que precisa ser estabelecida.
Nós lidamos com o que temos. Nós não vamos ser hipócrita, né? Alguém precisa governar. Então nós nos damos com o que temos. Mas não colocamos a nossa esperança última nessas coisas, porque nós já vimos que elas vão falhar. Ok? E é disso que Isaías está dizendo aqui, é isso que Deus fala aqui. Esperamos por juízo, mas está longe. A justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Essa ideia de resplendor, ela é muito importante aqui, porque a ideia de resplendor é um vislumbre, um lampejo de luz. Nós esperamos por um vislumbre da luz, mas só encontramos trevas. Essa é a ideia. Quando a gente olha para uma sociedade sem Deus, uma sociedade de pecadores, o que nós encontramos é só trevas. Sem Cristo, todos nós, ainda que esperemos luz, mesmo que seja um lampejo, só virá trevas. Ok? E aí veja, continuando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. É interessante isso. Veja, agora o profeta está se unindo ao povo e confessando seus pecados. Está dizendo, Senhor, você tem razão. Nossos pés são velozes para derramar sangue mesmo. Nossa pessoa, corpo e alma está toda comprometida com o pecado. Para nós, Senhor, a luz parece trevas. Sem o Senhor, a gente pode estar num lugar mais claro, a gente vai tropeçar. E é interessante o contraste. Alguém lê para mim, olha que contraste maravilhoso. Alguém lê para mim 58:10. Volte ali, por favor, o capítulo 58, leia o versículo 10. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o dia. Veja! Se você for justo, a sua luz nascerá nas trevas. E a escuridão será como? É o inverso do que está no 59. No 59, o dia é como trevas. Lá no 58, as trevas são como o dia. Ou seja, ao justo, os momentos mais difíceis, ele consegue ter ali, pela graça, ânimo, apoio do Senhor, força. Então, as trevas é luz para ele, porque ele tem a luz do mundo. Agora, para o ímpio, para o pecador, pode estar o dia mais claro, ele vai estar em trevas. Ou seja, ele pode ter saúde, ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, ainda assim ele está por um triz de cair e perder tudo e desgraçar tudo. Porque mesmo ele andando com todas essas coisas que ele tem, coloca a segurança nela, ele não sabe quando perderá essas coisas. Não é assim? Quem é rico pode ficar pobre. Quem é saudável pode ficar doente. Que segurança que tem? Você faz investimentos, os investimentos retornam, tal, aí vem uma crise e leva tudo. Você é saudável, tal, não sei o quê, aí vai um médico diagnosticado com a doença que você nem imaginava. Veja. Então a ideia de, para o ímpio, mesmo o dia é como trevas, porque ele não tem segurança nunca. Ao justo, não. Ao justo, na escuridão, ele terá luz. Mas a pergunta é, quem é justo sem Cristo? Justo só Cristo. Como é que nós faremos então, eu e você? Porque nós não somos justos ainda. Então veja como nós precisamos de Cristo. Veja como nós temos que nos agarrar nele. Porque nossa situação sem ele é essa aqui. Não é? Então veja, versículo de número 11, versículo de número 10 ainda. E diz lá, né, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Da ideia de, o problema está na natureza, né? Ou seja, entre os fortes nós somos. Então o problema é a natureza, não é circunstância. Interessante, né? O problema não é a circunstância, não é o que está em volta de nós. O problema somos nós. É o nosso coração. Entre os robustos, somos como? Então é a natureza. Somos como mortos. Então o problema não é só o que está em torno da sociedade. O problema é o meu pecado. O problema não é o pecado do outro. O problema é o meu pecado. E Isaías, junto com o povo, está confessando isso. Senhor, lembra de Davi?
Essa parte parece muito com o Salmo 51. Davi vai dizer assim, o problema sou eu. Pequei contra ti somente, e o problema não foi Betseba tomando banho nua, o problema sou eu. Eu nasci na iniquidade e em pecado eu fui concebido. O problema sou eu. Eu sou o problema. O meu problema sou eu mesmo. E é o que Isaías está falando aqui. Entre os robustos, nós somos. Então é um problema de natureza, como mortos. Então sem Cristo, não há esperança para nós. Olha o versículo de número... Gente, eu estou vendo aqui, ainda vai chegar a parte dos olhos ou já passou? Ah, muito bem, muito obrigado aí, irmãos atentos. Aí, apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. A ideia aqui é o seguinte, com o cego, a cegueira pode ser em alguns casos reversível. Alguém pode estar perdendo a visão e pode tratar e voltar a enxergar. Agora, o que se fará com alguém que não tem olho? Porque o que o profeta diz é, apalpamos como cegos, somos como aquele que não tem olhos. Quando você não tem olho, a ideia é a seguinte, Senhor, nós devemos ir ao Senhor e dizer assim, Senhor, nós não temos como viver e não sermos condenados sem a Tua graça. Nós não temos como enxergar as coisas sem o Senhor. O nosso problema não é que a gente tenha uma visão embaçada. O nosso problema é que nós não temos olhos para ver. Nós não temos olhos para ver. Não é uma questão de ir no oftalmologista e melhorar, colocar um óculos. Ah, Senhor, dá uma forcinha só porque a gente está quase lá. Se o Senhor me ajudar só um pouquinho, porque eu já estou vendo alguma coisa. Não, não, não. Nós somos como aqueles que não têm olhos. Então a nossa miséria é completa, é total, sem Cristo. E nós devemos confessar isso. O ponto aqui é que nós devemos confessar isso. Senhor, sem o Senhor, nós estamos condenados à miséria e à morte. Versículo de número 12, para terminar. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. A ideia é que, Senhor, olha, as coisas são assim, como nós confessamos, porque não tem como negá-las, Diácono Gil e Carla. Não tem como negá-las. Eu tenho que concordar com o Senhor. As nossas transgressões estão diante do Senhor, nós não temos como negar. É como alguém que foi pego em flagrante. Não tem como negar. Os nossos pecados, olha como parece com o Salmo 51, né? Lembra? O meu pecado está sempre diante de mim. É a mesma coisa aqui. Olha aí, e eu acho isso maravilhoso na Bíblia, né? Como ela fala a mesma coisa. Ela está sempre falando a mesma coisa. Porque é o Espírito de Deus falando. Então veja, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós. A ideia é a seguinte, é como se eles estivessem no tribunal, Deus fosse o juiz e o pecado o acusador. Então Deus, já como Filipe, é o juiz e o nosso pecado é o acusador, ou seja, não tem como defender. Nós somos culpados. E o profeta, junto com o povo, está confessando isso. De fato, Senhor, nós somos culpados. Então veja, e aqui, meus irmãos, olha só o versículo de número 12, continuando. Porque as nossas transgressões estão conosco, né, são nossas companheiras. Então não é um lapso, sabe? Quando a pessoa... Já viu gente falando assim? De vez em quando eu faço um negócio de errado aí, mas de vez em quando. O testemunho da Bíblia é o contrário. As nossas transgressões estão sempre conosco, são nossas companheiras. Tiago vai dizer que nós tropeçamos, que nós pecamos todo dia. Não são lapsos. Aliás, as igrejas hoje correm um risco, que nós corremos também, se Deus não guardar, de começar a mudar termos, né? Ao invés de falar pecado, é um lapso. É um engano. Não usa o termo pecado. É um lapso. Não é pecado mesmo. É transgressão mesmo, como a Bíblia diz. E não é uma coisa de um dia lá, é de toda hora. São nossas companheiras. Nossas transgressões estão sempre conosco, diz o texto. E conhecemos as nossas iniquidades. Olha só esse movimento aqui, Vitória e Isabela, minhas irmãs. Olha só esse movimento, Vanessa e Débora.
as nossas eleições estão sempre conosco, como se fosse companheira, certo? E nós conhecemos os nossos pecados. Agora a coisa é interna. Porque conhecer faz parte do que é interno. Então o problema é maior do que a gente pensa. Não é que o pecado está sempre do nosso lado. O pecado está em nós. São nossos companheiros e nós os conhecemos intimamente. Então veja a nossa miséria. Irmãos, eu creio que todos nós concordamos aqui. Nós somos crentes pela graça. Mas mesmo assim, mesmo crentes pela graça, vê o poder ainda do velho homem, do pecado em nós. Veja como ele tem poder ainda. Ele não tem a palavra final pelo poder de Cristo, que é superior, incomparável. Mas veja, nós somos crentes e ainda lutamos muito contra o pecado. Versículo de número 13. Como o prevaricar, a própria confissão vai terminar aqui. Ele diz assim: Senhor, nós concordamos com o Senhor. Nós somos pecadores, nós somos cegos, nós somos como mortos, nós bramamos como, para não pular o 11, né? Nós bramamos como urso, a ideia de dar gritos de raiva, e gememos como pomba, esperando o juízo e não a salvação. Ela está longe de nós. É interessante que o gemer por salvação é um bom sinal. Não é tudo, mas é um bom sinal. Por quê? Por que é um bom sinal? Porque se nós lamentamos o pecado ao nosso redor e gememos pelo nosso pecado e os pecados ao redor, nós nos comparamos e nos assemelhamos a homens da Bíblia que também sofreram por causa dos seus pecados e dos pecados ao redor. Vou dar um exemplo para vocês, né, que a gente lembrou aqui na terça-feira agora. Ló. Lá na segunda carta de Pedro, Pedro vai dizer assim: o justo Ló, sobrinho de Abraão, ele lamentava, ele se angustiava por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra. E lembre-se, Ló não foi condenado com Sodoma e Gomorra. Então há esperança para nós. Quando alguém lamenta os seus pecados, quando alguém não é conivente com os seus pecados, há uma esperança para ele. Porque o profeta está lamentando os pecados. Então há uma esperança para ele. Porque Ló também lamentou lá. E ele foi salvo. O problema é quando nós não lamentamos nossos pecados. Quando nós pecamos e vivemos como se nada tivesse acontecendo. Esse é o problema. Versículo 13. Aí vai terminar. Isso é tão verdade, ó Deus, que nós pecamos contra o Senhor, como, por exemplo, prevaricar, a rebelião contra o Senhor, e mentir contra o Senhor, e nos retirarmos do nosso Deus. Está vendo que o pecado é sempre, em primeiro lugar, um pecado, uma transgressão contra Deus. Mentir contra o Senhor, retirar-nos do nosso Deus. O pregar a opressão. É interessante que você pensa aí no nazismo, né? Você pensa no stalinismo na Rússia, Hitler, Stalin, Pol Pot, os ditadores são todos anticristãos. Lembrando lá que vai falar que Hitler era cristão. A gente não pode falar que Hitler era cristão, não, viu, gente? Só porque queria ir na igreja, não, tá? Ele estava indo na igreja porque ele queria estatizar a igreja. Ele não tem nada de cristão. Ele queria uma igreja nazista. Queria controlar a igreja. Não ia lá porque ele era cristão. Já vi isso. Hitler era cristão. Porque ia na igreja, né? É do mesmo jeito que todo mundo vai na igreja é cristão. É do mesmo jeito. A gente sabe que nem todo mundo vai na igreja é cristão. É do mesmo jeito. Todos esses governos tiranos oprimiram. Por quê? Porque eram governos anticristãos. Então é isso que fala aqui, ó. Para pregar opressão. Então o texto está falando que uma sociedade sem Cristo, sem Deus, é uma sociedade violenta? Uma sociedade que caos reina? Então olhe para os governos comunistas, socialistas. Olhe para eles. Você vai ter um bom exemplo do que Isaías falou. E olha que Isaías já falou isso há muito tempo. Só que lá no livro da sua história, lá da seu colégio, você lê lá o que Isaías falou. Se não mudar ainda a história, né? Mas é isso. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade que prega a opressão. Ok? Aí diz terminando, e rebeldia, o conceber e proferir do coração,
palavras de falsidade. Veja que termina o texto, essa confissão, com aquilo que a gente falou antes. O problema é o problema do coração. O teólogo disse, né? Como é que depois eu vou lembrar dessa frase, eu às vezes me atrapalho. O problema, o coração do problema do homem é o problema do coração. O coração do problema do homem é o problema do coração. É o coração do homem que é o problema, é o nosso coração. Sabe por que termina assim o texto? Porque nós vamos ver nas próximas quintas-feiras, se Deus permitir, que Deus vai ter que fazer algo. Porque nós confessamos total falência aqui. Por isso que o texto termina aqui. Total falência. Comprometimento total com o pecado. A não ser que Deus faça algo. Por meio do seu Espírito santificador. E não é isso que Ele está fazendo conosco, pecadores? Ele não enviou o seu Espírito para habitar em nós e nos santificar, para nos tirar desse estado aqui. É por isso que os próximos capítulos são cheios de esperança agora. Os próximos capítulos serão cheios de esperança. Porque Deus diz assim, lá no próximo capítulo, Deus vai dizer assim, então eu comecei a agir, eu decidi, eu vou agir pelo meu povo, eu vou fazer vocês santos. Vocês não podem ser santos, mas eu farei de vocês santos. Vamos lá, terminando? Terminar aqui, irmãos, com o que aprendemos desse texto. Primeiro, nós aprendemos que uma vida de pecado é uma vida sem a bênção de Deus. Lembra? O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Viver uma vida de pecado é viver sem a bênção de Deus, debaixo de sua maldição. Segundo, aprendemos que uma sociedade sem Deus é uma sociedade injusta, corrupta e violenta. Se você olhar a nossa sociedade. Você olha, veja o cristianismo dela, é verdadeiro? Não. Aí você vai entender o resto, né? Por que as coisas são como são. A solução de uma sociedade é só Cristo. Só Cristo. Deus leva a sério nossos pecados contra o próximo. Aqui para a gente não imaginar que a gente pode ter vida com Deus e ficar falando mal das pessoas, ficar desejando mal para as pessoas, né? Como se fossem coisas estanques, né? Eu tenho minha vida, vou na igreja, canto, mas eu quero que a pessoa se dê mal, eu falo mal da outra pessoa. Não, Deus leva a sério os nossos pecados contra o próximo. A gente viu aí, né? Deus acusando e descrevendo os pecados dos israelitas contra o próximo. Aprendemos também que uma das facetas do verdadeiro arrependimento é quando concordamos com Deus acerca dos nossos pecados. É o que acontece na parte final ali, né? Deus acusa, Deus descreve os pecados, e aí Isaías e o povo dizem, é assim mesmo, Deus. E quando alguém diz, é assim mesmo, Deus, tem esperança para ele. Só não tem esperança quando alguém diz, não, não é assim não. Aí essa pessoa está condenada. Mas quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e diz, é isso mesmo, Senhor, é do jeito que o Senhor falou, então há esperança para esse pecador. Arrepender, um teólogo disse que arrepender é concordar com Deus. Eu gosto dessa definição. Arrependimento é quando a gente concorda com Deus. É isso aí, Deus. Eu sou desse jeito aí mesmo. O arrependimento começa com concordarmos com Deus acerca dos nossos pecados. Perguntas, aqui que eu coloquei para a gente fazer a nós mesmos. Estamos cientes do quanto o pecado prejudica a nossa vida com Deus? Você está ciente de como o pecado prejudica a sua vida com Deus? No que ou em quem temos colocado nossa esperança de justiça e salvação? Em governo? Em justiça social? O que a gente coloca nossa esperança final de justiça e salvação? Terceira pergunta. Temos amado ao próximo como nos deu ordens Deus ou Deus nos tem ordenado? Lembra lá, né? Que um povo sem Deus odeia o próximo. Então um povo que diz ser de Deus tem que amar o próximo. Nós temos amado o nosso próximo? E por fim, nós temos reconhecido a nossa completa falência moral e espiritual? Ou a gente acha que dá para se virar sem Deus ainda?
Reconhecemos nossa dependência dia a dia da graça do Senhor Jesus Cristo? São perguntas que nós devemos fazer mediante o que nós vimos aqui, por meio do profeta Isaías. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.